Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Ótimo. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Kenny Almeida. Eu sei que está como promove aí, mas eu que falei com vocês por e-mail e avisei, né, da data, enfim. E eu faço parte aqui do time de marketing da Promove e queria falar um pouquinho sobre a empresa para vocês. Já a Larissa já vai começar nosso webinar. Então, a Promove Soluções, nós somos uma empresa de consultoria, né, em melhorias de processos de software e serviços de TI. A gente vem transformando aí a maneira tradicional com que as empresas enxergam seus processos, com serviços inovadores aí, com certificações de CMMI, que é uma certificação de... Cortou o áudio? Estão conseguindo me ouvir? Ah, tá, beleza. Então, a gente conta aí com certificações de qualidade, né, são CMMI, que é uma certificação de internacionalização das empresas, que serve para quem quer internacionalizar a sua empresa. MPS, ISO 9001, ISO 20000. E a gente também conta com ferramentas de automação, que são ferramentas de DevOps e melhoria de processos em geral. A Camila está falando que não está escutando. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. E agora, está conseguindo me ouvir? Camila, você me ouve agora? Acho que a maioria está conseguindo, né, gente? Esperar só o feedback da galera e saber se a maioria está conseguindo ouvir. Ah, então beleza. Camila, eu acho que deve ser um problema aí no seu link. Ou na internet, porque às vezes a internet lenta, que a maioria está conseguindo. Então eu vou prosseguir, tá, pessoal? Eu vou apresentar então para vocês a Larissa Araújo. A Larissa hoje atua aqui com a gente como consultora técnica. Ela é mestre em engenharia de software, né? E pós-graduada, tem MBA, enfim, atua desde 2000 em projetos de consultoria e melhoria de processos. Participa de avaliações do modelo CMMI, do modelo implementadora e avaliadora certificada do modelo MPS. E o mais importante, né, que é o que sobre a gente está falando, ela é avaliadora ABNT de ISO 9001. Ela fica aí há mais de 20 anos aí, em empresas com ISO 9001. Vou passar a palavra para ela. Deixa eu só colocar aqui. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Alô, o áudio está legal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, José Roberto, Rosiane, Karine, Samuel, que beleza, todo mundo aí. Excelente. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim, né? Que ótimo. Então, cortando um pouco, Tiago. E aí, tudo bem? Podemos conversar? Será que o Tiago, será que é um problema de link local? Tenta tirar não sei, áudio, o vídeo, de repente. A visualização tá o quê? Tá bom, então. Vamos nessa, Tiago. Vamos falar, então, da renovação da ISO 9001-2015, tá? O objetivo aqui é a gente avaliar os pontos de atenção, eu apresentar os pontos de atenção para empresas que estão fazendo a migração da 2008 para 2015. Ludmila também está com problema no áudio. Mais alguém com problema? Deixa eu ver se a gente pode, de repente, dar uma aumentadinha no áudio. Espera aí. Pessoal, vê se está melhorando, aumentou um pouquinho meu áudio. Vamos ver aqui, um pouquinho mais de áudio. Aqui. Alô, alô? Não é o volume. Está cortando, fala no meio. Deixa eu diminuir um pouquinho.
Só o Tiago, Ludmila e Tiago estão com problemas? Ou mais gente? Aqui, ok. Bruno está ok. Para mim está ok. José também. Então, pessoal, tem que ver a internet local. Se vocês estão conseguindo ver a apresentação, Distrito Federal está cortando o áudio. Sim, tá ok. Beleza. Eu vou começar devagarzinho. Vamos ver se normaliza aí para quem está com problema no áudio. Pode ser? Ok. Então, a gente vai apresentar os pontos de atenção para empresas que querem fazer a migração, tá? Da 2008 para 2015. E também para empresas que querem implementar do zero, tá? A minha apresentação a gente já falou, né? Sou avaliadora da ABNT, da ISO 9001, da ISO 20000 de serviços, da 37000 anticorrupção e da 19600 compliance. Aí, então, hoje a gente vai estar falando especificamente da 9001. E o nosso objetivo com esse webinar é apresentar para vocês esses pontos de alteração de 2015 e fazer vocês compreenderem qual é a importância da renovação da ISO de 2015 até setembro desse ano. Por que a gente tem que certificar até setembro desse ano? Após a apresentação, vocês vão entender os gaps, as diferenças da 2008 para 2015 e conseguir identificar esses gaps dentro da sua empresa. O que falta para você conseguir obter a 2015, para poder estabelecer essas novas metas, identificar essas melhorias e poder planejar essas novas ações. E aí o roadmap, vocês vão poder identificar um roadmap, qual seria o melhor caminho para implementar essa avaliação e obter esses ganhos de qualidade. E entender também como vocês podem estar adquirindo mentoring para reduzir esse caminho. Iniciando. A Organização Internacional de Normalização, que é a ISO, é responsável pela publicação de todas as normas e ela está disponível em www.iso.org. Ela é uma organização mundial, de classe mundial, e ela publica... Camila está sem áudio. Publica... Camila segue no se ela está sem áudio, ela não consegue nem ver. Vou botar aqui uma mensagem para a Camila. Segue na visualização do PPT. Sim. O material vai ser disponibilizado para todos, tá, pessoal? Ao final da apresentação, a gente vai estar encaminhando o material em PDF para todos vocês por e-mail, tá? Não precisa se preocupar em dar print, não, porque vocês vão receber o material completo. Então, segundo a organização, a ISO 9001 é um padrão que estabelece os requisitos para um sistema de gerenciamento de qualidade. E isso ajuda as empresas e organizações a serem mais eficientes e melhorar a satisfação de clientes. Então, a história da ISO nasceu em 1987, que foi a publicação da primeira ISO. Ela foi publicada juntamente com as ISOs de 9002 e 9003. E já na segunda publicação, em 94, eles fizeram alguns ajustes menores e algumas coisas, alguns pontos e vírgulas de ajuste. Uma grande alteração foi feita no ano 2000, foi a terceira revisão. A gente vai estar disponibilizando também no YouTube. A revisão de 2000, houve a saída da ISO 9002 e 9003, tá? Aí teve a quarta revisão, que foi em 2008, onde tiveram alterações bem pequenas. Eu lembro que eu tinha implementado a 2000 em 2005, e em 2008 eu praticamente não tive que fazer alteração alguma no sistema de gestão. Mas a 2015, sim, é a quinta edição e profundas alterações e alterações conceituais de modelo. Tá?
Então tá, por que a gente precisa fazer essa alteração até setembro desse ano? 30 de setembro de 2018. Porque essa norma foi publicada em 30 de setembro de 2015. Ela vai fazer 3 anos, 30 de setembro de 2018, que é a data que a ABNT e todos os organismos que hoje acreditam a norma dão para a norma 2008 ainda está válida, ou seja, 3 anos além da data da publicação, o seu modelo 2008 é um modelo válido. Logo, após 30 de setembro, vocês podem perder o selo, vão perder o selo. Então, quem não atualizar para 2015, a 2008 não vai estar valendo mais. Então, a gente vai ter que se preparar para isso e a gente tem tempo para se preparar para isso, tá? Nós temos um ano inteiro aí para a gente fazer um roadmap, fazer a atualização do modelo de vocês e submeter a avaliação a uma alteração de versão, tá? Então, eu vou mostrar agora o primeiro ponto de alteração da ISO 9001-2015, ele tem a ver com a estrutura da norma da ISO 9001-2015, tá? Tem um 8zinho errado aqui, mas eu vou alterar na apresentação final para vocês. O que acontece? Ela foi desenvolvida utilizando o anexo SL, que é a estrutura baseada na HLS, que é High Level Structure, que é responsável pela estruturação dos capítulos da norma. A gente hoje tem a norma dividida em 10 capítulos. Capítulo 1, âmbito. Capítulo 2, referência. Capítulo 3, definições. Capítulo 4, contexto da organização. Liderança. Capítulo 6, planejamento. 7, suporte. 8, operação. 9, avaliação de desempenho. 10, melhorias. Esses capítulos, todas as normas da ISO que estão baseadas em sistemas de gestão estão sendo migrados para esses 4 capítulos. Isso facilita a implementação integrada para empresas que implementam mais de um modelo. Então, sempre no capítulo 4 será solicitado o contexto da organização, seja lá qual for a norma de gestão. Então, essa foi um anexo definido pela ISO para tentar padronizar os processos. Logo, todas as normas que forem publicadas daqui para frente vão estar nessa estrutura. O segundo ponto de alteração grande, que essa sim impactou em toda a ISO 2015, é a gestão baseada em riscos e oportunidades. A abordagem de risco, ela tem toda a melhoria de processo baseada na análise e resposta aos riscos e oportunidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa precisa identificar e classificar seus riscos, avaliar, mensurar, fazer plano de mitigação e oportunidades, e esses riscos eles vão estar cross em todo o sistema de gestão. É com base nesses riscos que você vai estar construindo seus produtos, com base nessas oportunidades que você vai estar construindo seus produtos e fazendo a atenção aos seus, identificando os seus clientes, né, em cima das oportunidades. São esses riscos e oportunidades que vão estar sendo mensurados, então toda a parte de monitoramento de riscos serão feitos com foco até nos indicadores. Vocês vão precisar fazer plano de ação para se prevenir dos riscos. Vocês têm que fazer melhorias com foco nas oportunidades que foram identificadas para atender aos resultados pretendidos, com essa visão da necessidade e expectativas das partes interessadas. Então, nesse ponto, um dos pontos que uma das atividades que você precisa fazer para estar pronta para atender, né, ao ISO 2015, é ter um planejamento estratégico realizado dentro da empresa. Dentro desse planejamento estratégico, você pode fazer uma análise de SWOT, que são os pontos fortes e fracos, oportunidades e oportunidades e ameaças. E a partir desses pontos fortes e fracos, sim, vocês começarem a registrar riscos e oportunidades
e permear todo o seu sistema de gestão da qualidade baseado nesses riscos e oportunidades. Então, você precisa ter um plano de riscos e oportunidades para estar baseando seu sistema de gestão. O capítulo que está tratando disso é o 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. Terceiro ponto de alteração da ISO 9001-2015 é responsabilidade da autoadministração. Então, caiu, não é mais necessário, não é mais exigido o representante da direção, mas eles exigem que tenha participação direta da alta direção no sistema, dando uma maior responsabilidade para processos de sistemas de gestão. Então, essa pessoa da alta direção, ela tem que estar alinhada e tem que ter responsabilidade pelas melhorias contínuas sugeridas na norma. Então, essa pessoa vai estar responsável por identificar e incentivar as oportunidades de melhorias, para dar maior foco no planejamento, que está vindo do planejamento estratégico da empresa, para que ela dê atenção e consiga alcançar os objetivos da qualidade. Ela vai conseguir dar mais foco para conseguir ter respostas aos riscos, a fazer a prevenção do risco, ou fazer a contingência de riscos que aconteceram, ou dar foco nas fraquezas, que ela tem oportunidade de melhoria, como capacitação de equipe, que não o know-how para atender a determinada oportunidade, construir um novo produto para atender uma oportunidade de mercado que está aparecendo. Então, responsável para você conseguir esse tipo de resposta, basta que você tenha uma gerência sênior prestando conta do SGQ, estando dentro do grupo do SGQ. É claro que não existe que seja o representante da direção, só não existe que tenha. Mas ele exige que tenha gerência sênior dentro do sistema de gestão da qualidade, que tenha responsabilidade dentro do sistema. E o capítulo que está trabalhando nisso é o 5.1, liderança e comprometimento. O terceiro item, o quarto item são os recursos, né? O capítulo 7.1 novo, que fala de recurso, ele está agrupado e mais abrangente. Como assim? Antes, na 2008, falava que era necessário prover recursos. Essa agora delimita o que a gente precisa prover: os recursos físicos, os recursos de pessoas, os recursos de infraestrutura, os recursos de ambiente de trabalho, ou seja, ele detalha que você precisa estar provendo esses recursos. Então, para que você consiga prover cada recurso dele, você tem que estar dando resposta aos processos versus recursos, às oportunidades versus recursos. Para atender essa oportunidade, eu tenho um recurso, eu tenho infraestrutura, eu tenho recursos de material, e as pessoas que estão atendendo a essa oportunidade têm um know-how para aquilo, eu tenho um ambiente de trabalho para aquela oportunidade. Então, você tem que identificar quais são as oportunidades, está vendo? Está tudo baseado em riscos e oportunidades. O que eu vou estar... Qual é o meu planejamento estratégico desse ano? Vamos fazer um exercício. O planejamento estratégico desse ano está dando foco à atenção, à renovação da ISO 9001, porque muitas pessoas vão precisar fazer a alteração dessa ISO, da ISO 9001-2008 para 2015. Eu tenho recurso necessário para fazer eu tenho recurso necessário para dar consultoria da ISO 9001. Eu tenho ambiente de trabalho para isso, eu tenho pessoas para isso. Então, o planejamento estratégico do ano tem que identificar o objetivo estratégico daquele ano, tem que identificar os riscos de não se alcançar aquilo e conter esses riscos, tem que identificar a oportunidade e maximizar essa oportunidade. Vamos fazer um webinar no início do ano, vamos dar oportunidade das pessoas se cadastrarem no webinar e entenderem por que precisa. Esse webinar não pode acontecer só em setembro, quando eu já tiver perdido. Tem que acontecer no início do ano, para que a gente tenha a oportunidade de trabalhar. Então, gestão de conhecimento e competência pessoal tem que estar alinhado com esse grupo. Então, ou seja, a cada ano,
de acordo com o planejamento estratégico, você tem que ter o planejamento de treinamento para ampliar a competência do seu grupo ou a trazer novas pessoas para a nossa equipe que agregue o conhecimento necessário. Né? Então, esse é o item 4, que está no capítulo 7.1, recursos. Capítulo 5, a quinto ponto de atenção, é sobre a organização. Então, ele está dando maior ênfase ao contexto da organização. O capítulo 4 da nova norma, ele destrincha o contexto da organização, ele solicita que você considere o fator socioeconômico da organização e seu relacionamento com as partes interessadas, internos e externos, justamente para que você consiga fazer essa análise de SWOT, pontos fortes e fracos, oportunidades e oportunidades e fraquezas, para que a gente consiga justamente dar resposta aos riscos, resposta à oportunidade, para que esses requisitos são menos prescritivos e mais baseados nos resultados pretendidos. Então, está tudo baseado na organização e no planejamento estratégico que essa organização tem que fazer no início do ano para que ela alcance seus objetivos estratégicos. Isso dá maior aplicabilidade ao serviço da organização, porque todo o sistema de gestão da qualidade não está preocupado em gerar papel, em gerar burocracia, não. Ele está preocupado em identificar como essa empresa vai vencer as oportunidades daquele ano e vai se capacitar, e vai se inflar de recursos, empoderar de recursos físicos e humanos para conseguir atender aos objetivos estratégicos baseados em riscos e oportunidades. Eu vou falar riscos e oportunidades até o final dessa apresentação. Então, entra, uma coisa que é a ênfase nos processos terceirizados. Porque, em alguns momentos, nós não temos o know-how para executar processos. E isso geram fraquezas. E a gente não quer ter fraqueza na equipe. Então, a ISO tem foco nos processos terceirizados e começa a tratar isso como tratar cliente e fornecedor como parceiros. Entra a figura das partes interessadas, não só cliente. Então, você trabalhar a satisfação das partes interessadas. Então, você vê que o capítulo 5, né, o ponto de atenção 5, está colaborando com o ponto de atenção 6. Então, o objetivo dessa nova norma é você gerar valor para as organizações, seus clientes e partes interessadas. Esse item está sendo muito refletido no capítulo 4.2, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, para isso, para a gente conseguir atender a essas necessidades e das partes interessadas, você precisa entender como que a organização vai gerar valor para os seus clientes e para a sua parte interessada e estabelecer esse requisito. Quais são os requisitos que eu preciso atender para conseguir atender a essa necessidade expectativa? Quais são as expectativas das partes interessadas? O que eu preciso estar preparado? Quais são os produtos que eu vou desenvolver? Para cada produto que eu vou desenvolver, quais serão os meus clientes? Para cada produto que eu vou desenvolver, eu tenho clientes e eu tenho partes interessadas. Então, quais são os meus parceiros para elaborar aqueles produtos? Quais são os requisitos de cada parceiro e de cada cliente? É isso que o capítulo 4.2 vai estar destacando. Então, a identificação do cliente, perfil de cliente, perfis de partes interessadas, seus requisitos, indicadores definidos e medidos, então a gente consegue atender o requisito 4.2. Tá? O cliente continua sendo o foco principal da norma. O cliente não deixou de ser o foco principal da norma, mas ele entrou como partes interessadas e entrou a figura também do parceiro aqui nesse 4.2. Quando a gente fala, então, de feedback do cliente, ele amplia o conceito para que você tenha também o feedback das partes interessadas.
Então, não é só o cliente que está consumindo o seu produto. De repente, um parceiro também está consumindo o seu produto e você tem que saber quais são os requisitos para trabalhar nessa parceria para que a gente consiga justamente entregar um melhor produto com satisfação do cliente e com satisfação dos parceiros comerciais. A próximo bom, pulei um aqui. O item 7, o sétimo ponto de alteração da ISO é o controle de processo, tá? O capítulo 4.4, Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos, ele preconiza uma abordagem por processo, contendo 10 requisitos essenciais e sua qualificação. Nesse ponto, ele solicita que você defina quais são os processos que você está utilizando, quais suas iterações, o que entra num processo, que sai, e como a saída de um processo entra num outro processo. Ou seja, ele está preocupado com a cadeia de valor da empresa. Como eu recebo uma solicitação de cliente, como isso permeia dentro da minha empresa inteira, junto com os parceiros comerciais, e como isso sai com qualidade. Então, quais são as entradas, quais são as saídas, quais são os critérios, quais são os métodos, quais são os recursos, quais são as responsabilidades e autoridades, quais são os riscos e oportunidades para cada processo, quais são os resultados que eu estou buscando e quais podem ser as melhorias, tá? Então, a abordagem de processo compreende controle entre o processo e as hierarquias funcionais dentro da organização para que a gente consiga fazer a entrega do produto permeando a nossa cadeia de valor. Então, a gente tem uma ênfase no controle de processo, produtos e serviços externos. Ele está preocupado justamente com a complexidade dos processos terceirizados, com a cadeia de fornecimento da sua organização. Então, esse é um item bem diferenciado que a gente vai conseguir tratar. Sempre tem esse slide, até a parte do exemplo. Se a gente conseguir detalhar o processo, justamente a sua iteração, qual é a entrada, a saída, quais são os seus critérios, os métodos utilizados, os recursos necessários, infraestrutura, RH, recurso físico e ambiente, as responsabilidades, autoridades daquele processo, os riscos e as oportunidades daquele processo, resultados esperados, tá? O oitavo ponto de alteração da I 9001/2015 é planejamento e controle de mudança. Esse é o capítulo 6.3, planejamento da mudança, e o capítulo 8.5.6, controle de mudança. Então, é um novo capítulo, né, que pede para a gente planejar quais seriam as mudanças da organização. Isso tem muito a ver com aquele nosso antigo melhoria contínua, né? Então, a melhoria contínua é uma mudança planejada. E tem o controle da mudança, que são as mudanças não planejadas, aquelas mudanças que você tem que se fazer em cima da hora para você conseguir alcançar o objetivo. Então, o capítulo 6.3 planeja a mudança. O capítulo 8.5.6 controla a mudança, mudanças não planejadas, ou seja, mudanças que foram ajustes de processo. Então, essas mudanças são exigidas nos processos e o seu sistema tem que estar apto a planejar essas melhorias e apto a fazer o ajuste do seu processo de acordo com as mudanças, as novas mudanças exigidas, tá? Então, com um planejamento de mudança anual, ele pode ser um resultado, por exemplo, da reunião de análise crítica, uma análise crítica do seu processo, olhando riscos e oportunidades. Você pode estar fazendo um planejamento de mudança para aquele ano, quais são as mudanças que vocês vão perseguir para aquele ano. E você também pode definir o seu processo de mudanças não planejadas, identificando qual vai ser a análise crítica que vai ser feita por mudança não planejada.
como que você vai controlar essa mudança? Como que você vai fazer análise de impacto dessa mudança? Quem são os responsáveis por aprovar a mudança que aconteceu de forma não planejada? Qual é o grupo que vai autorizar essa mudança? Então, você percebe, bem diferenciado, né? Você tem o planejamento de mudanças ao início do ano e você tem aprovações de mudanças, change request, né? Quando você em qual momento você viu que você teve um problema e que você vai ter que mudar um processo e você vai ter que ter a aprovação dessa mudança, identificando todos os impactos em ambiente, em pessoas, em processo, em produtos que isso vai realizar e um ok. Quem vai estar apto a falar, ok, essa mudança está aprovada, nós vamos aprovar. Então, esse o SGQ tem que estar pronto para essas duas respostas. O nono ponto de alteração é a documentação. Tá? Então, a documentação, ele já está pedindo uma documentação mais simplificada. A ISO 9001-2008, ela exigia muitos documentos, né, procedimentos documentados, e hoje em dia, a 2015, ela fala sempre informação documentada. Então, ela não exige, esse documento tem que ter um documento formal. Ele exige uma informação documentada. O como você vai documentar, cabe à organização definir. Então, com isso, ele está flexibilizando mais as exigências e ele está dando menos ênfase nos documentos. Ou seja, não é que não exija documento, ele só quer flexibilizar o como você vai implementar o seu sistema de gestão. Cuidado para não sair derrubando todos os documentos e daqui a pouco não ter como evidenciar que você precisa, que você tem todas todos os requisitos do manual da qualidade, o antigo manual da qualidade. Quer dizer, toda a definição do como a organização vai estar atuando, ele vai ter que estar descrito em algum lugar, mesmo que não seja chamado manual da qualidade. Então, aqui eu coloco os pontos de alteração da ISO 9001-2015 que tiveram exclusões significativas, tá? Então, a gente sai com o representante da direção, a gente quer que as lideranças tenham o maior poder de decisão. O manual da qualidade não é mais obrigatório, mas ele continua existindo como diretrizes organizacionais. Essa é, inclusive, uma sugestão de existir uma diretriz organizacional que está orientando como o SGQ vai estar funcionando, né? A expressão treinamento foi excluída, mas não a ação. Eles esperam usar o termo conhecimento, tá? Para identificar o que a empresa precisa conhecer, o que ela precisa conhecer para dar justamente apoio aos riscos e oportunidades. Tá? O termo contínua também é um termo com a melhoria contínua, ele sai e entra apenas o termo melhoria. Então, o objetivo da mudança é que seja aplicada a melhoria em toda a norma, ou seja, não é só o último capítulo que você pode implementar a melhoria. A melhoria agora ela é inerente a todos, ela é cross, né? ela é inerente a todos os requisitos da norma. É claro, né? Eles querem maximizar as oportunidades, então ele quer melhorar todos os produtos e serviços da empresa. E ação preventiva na nova ISO foi excluído também. Então, agora, em vez de ação preventiva, a gente tem as oportunidades. Então, como a gente vai obter a ISO 9001-2015? A gente tem que ver justamente esses 9 pontos de atenção, tá? Que são os pontos relevantes, os pontos que tiveram grande alteração, os 10 pontos de atenção. Veja, faça um diagnóstico dentro da sua organização, identificando o que vocês têm e o que vocês não têm.
Implementem o que vocês não têm. Estabeleçam essa meta, faz um planejamento, e aí sim, implementam essas melhorias e inovações, forneçam treinamentos, apoiem atividades entre suas equipes de projetos, executem projetos utilizando já esses processos. A gente tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 7 meses para implementação, ou então 6 meses, eu acho que é um tempo mais do que razoável, e mais um mês de avaliação. Pode fazer uma auditoria interna e aí a avaliação final. Aí sim, vai fazer a avaliação, analisar os dados, faz uma auditoria interna e participa da avaliação 9001-2015. Tá? O roadmap é esse. Numa implementação, um tempo médio para a empresa sem ISO, a gente fala até de um tempo de 10 meses para fazer um diagnóstico, implementar um conjunto de implementar, né, os processos do zero, uns 4 meses, fazer um mês de treinamento, mais uns 3 meses rodando os processos junto com os próprios projetos da empresa. No 9º mês já faz a auditoria interna para alinhar não conformidade, registrar, tirar alguns problemas, capacitar e preparar a empresa para a auditoria externa no mês 10. Empresas que já têm 2008, a gente consegue encurtar um pouco mais esse tempo, tá? Reduzindo aí o tempo entre diagnóstico e melhoria para uns 6 meses aí no máximo. A gente está trabalhando nesse roadmap de melhorias. Então, como conclusão, a ISO 9001 foi atualizada com uma abordagem baseada em riscos e oportunidades. Então, você tem que fazer essa análise SWOT analisando os pontos fortes e pontos fracos, né? Que são itens de origem interna, são atributos dentro da organização. Então, o que eu sei fazer de melhor? O que eu ainda sou fraca que eu posso melhorar? Então, maximiza os pontos fortes e apoia os pontos fracos. O que eu posso fazer para tirar esse cara daqui e botar como ponto forte? E na parte externa, o que eu tenho de oportunidade? Quais são as oportunidades que o mercado está me dando em 2018? A gente está começando a botar o narizinho fora da crise, ou pelo menos começando a caminhar para uma melhoria no mercado. Então, isso é uma oportunidade, mas as empresas estão começando a olhar para a qualidade, as pessoas estão conseguindo, de repente, colocar um budget nesse momento. Então, será que não é uma oportunidade oferecer uma capacitação, um treinamento do webinar para que as empresas possam estar implementando a ISO 9001-2015 para poder estarem aptas a fazer a mudança da versão em setembro? Sim, é uma oportunidade. Quais são as ameaças? A ameaça é a crise, origem externa, né? A crise ainda está muito forte, as empresas ainda não conseguirem botar orçamento nisso. Então, a conclusão da ISO 9001-2015 é que a gente vai ter que fazer toda a gestão de qualidade da empresa baseada nos riscos e oportunidades, baseado na análise SWOT do ano, baseado num planejamento de riscos que devem ser evitados, as oportunidades que devem ser seguidas. Tá? Eu reservei uns 5 minutinhos finais da nossa apresentação para apresentar algumas empresas que a gente implementou, CMM nível 5, né? Synapse, Radix, Montreal, Basis a gente está começando esse ano, CMM nível 3, GeoSystem, DBA, Chemtech, NTT, TO Brasil, a Basis e a EDS Sonda, o ano passado. O MPS-CIE, que é como se fosse o paralelo ao CMM nível 3, né, que foi informal, TO Brasil, a Quality, a Ímpeto, Sonda, SICPA e TTY. E nossas implementações de ISO 9001 e 20000, que foi na BL Informática, Tech Master, Ímpeto e HSales, TO Brasil e TO Brasil
ano passado. Tem a MPS nível F, nível 2 do CMMI, né, Alcatel Lucent, a Drive, a Radix, ESPE e MXM, a própria Promove, Minds, a Megawork, a Voxdata, TIT e a Simetria. Outra proposta de melhoria de processo que a gente fez foi a Gamification, que a gente implementou na Radix, no Grupo Atenas e Insight. Gamification tem uma pegada de game, né, para motivar a equipe dentro de metas estabelecidas. Lean Kanban, tá, que a gente implementou na Valid, na Inflor e estamos iniciando no Grupo GEM. E DevOps na Sonda e Grupo Multi, que estamos começando esse ano. Então, aqui são exemplos de implementação que a Soluções fez. Então, vocês terminei a nossa... a gente, nas avaliações CMMI, nós iniciamos o ano, em 2016 como avaliadores CMMI. Então, além de sermos avaliadores MPS, nós somos também avaliadores CMMI desde final de 2016, CMMI Dev, e já fizemos 6 avaliações, entre elas algumas avaliações na China. Temos know-how também para fazer esse tipo de avaliação de modelo de maturidade CMMI. Então, com isso eu encerro a nossa apresentação da ISO 9001-2015. A gente vai abrir, né, Kênia, para as perguntas. Esse material vai estar disponível para vocês ao final da apresentação. Isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, e o que vocês acharam do áudio? Me deem esse feedback. Vocês têm alguma pergunta? A Larissa tá aberta aí para responder as dúvidas de vocês. A gente separou alguns minutos. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Alguém? Ah, que bom, Thiago. Que bom. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que tem pessoas aí que não têm ainda a certificação, mas querem obter. Vocês têm alguma dúvida com relação à ISO mesmo, a própria ISO, como que funciona, para que ela serve? A Larissa está aí também para explicar isso. O José tá falando que estava muito boa a apresentação. Ninguém tem nada a perguntar, pessoal? Vocês querem saber alguma outra coisa, de alguma outra certificação nossa? Eu vou aproveitar que às vezes a gente fica sem saber, gostaria de perguntar e de repente não sabe, fica com vergonha. Eu vou voltar aqui só para fazer um breve review dos 10 pontos. Tá? Primeiro, estrutura da norma. A norma foi alterada em 10 capítulos com essa estrutura. Logo, tivemos itens que entraram que são novos. Tá? Risco, avaliação de risco. É uma mudança mais significativa da norma. Capítulo 6.1 vai estar preocupado com a abordagem de riscos e oportunidades. Para você atender a esse requisito, elaboração de um planejamento estratégico no início do ano, contendo análise de SWOT e elaboração de um plano de riscos e oportunidades. Lembrando, risco a gente tem positivo e negativo. Risco negativo pode dar problema. Risco positivo são as oportunidades. Terceiro ponto, responsabilidade da alta administração. Ter alguém da alta administração dentro do grupo gestor da qualidade responsável por apoiar as oportunidades, apoiar o risco, dar foco na fraqueza, para que aquilo seja fortalecido, tem empoderamento para que a gente tira aquele problema da fraqueza da empresa e que puxe o planejamento estratégico anual.
Quarto ponto, recursos. Recursos são, então, agora mais abrangentes e tem que ser detalhado, porque recursos físicos, pessoas, infraestrutura e ambiente de trabalho, para atender aos riscos e às oportunidades. Organização. Sobre pessoas, planeje os seus recursos alinhados às oportunidades e aos riscos. Sobre a organização, a gente vai ter maior ênfase no contexto da organização, a necessidade de resposta aos riscos, baseado no que a organização se propõe a entregar de produto para o mercado. Então, a gente tem uma análise SWOT, dando apoio a isso no início do ano, e isso vai apoiar a definição de indicadores para acompanhamento das riscos e oportunidades. Próximo ponto, organização e cliente. A gente precisa gerar valor para a organização e atender a necessidade dos clientes e das partes interessadas. Vamos identificar clientes e partes interessadas com os requisitos e ter indicadores para estar acompanhando isso. Abordagem por processo. Todos os processos têm que ser a definição dos processos, entradas e saídas, os seus critérios, métodos, recursos, responsabilidades, necessidades de capacidade, necessidades de infraestrutura, necessidade material, necessidade de ambiente. Lembrando que são 4 recursos bem detalhados. Então, a gente vai ter que detalhar isso dentro do processo. Quais são os riscos dentro desse processo? Quais são as oportunidades? E o que eu quero de resultado? Item 8. Planejamento e controle de mudança. Ter planejamento de mudança no início do ano, sendo decomposição de uma RAC, reunião de análise crítica, ou sendo a saída de um planejamento estratégico. O que eu vou mudar baseado no meu planejamento estratégico, baseado na minha análise de SWOT? E qual é o processo de mudança no meio do caminho? Como eu faço análise de impacto e quem aprova essa mudança? E por último, e tem um item que a gente pulou. Os pontos de alteração da norma, de documentação, ela está sendo mais flexível, então você pode deixar a informação documentada como está, ou você pode tirar alguns documentos que você acha que não tem necessidade, que está ali em excesso e tudo mais. Esse slide eu não apresentei, eu acho que eu pulei. Os princípios da qualidade eram 8, foi reduzido para 7. Então, hoje a gente tem como princípio da qualidade da ISO 9000 em 2015, cliente. Então, você é focada em atender as necessidades do cliente e superar as expectativas depositadas. Liderança deve estabelecer um propósito e direcioná-lo. Ou seja, você precisa criar as condições para isso. Envolvimento das pessoas. Que os envolvidos sejam competentes e capacitados, agregando valor ao trabalho. Enfoque baseado em processo. Atividades devem ser geridas como processos interrelacionados. Melhorias. Centralizar todos os esforços na melhoria de gestão. Tomada de decisão baseada em evidência. Então, tomar decisão com base em dados. Gerenciamento do relacionamento. Gerir relações entre partes interessadas, visando alcançar o sucesso. Então, com isso, fiz um resuminho das 10 pontos. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Se não, eu vou encerrar aqui nosso webinar. Queria agradecer a todo mundo aí que ficou até o final. Eu vi que ninguém saiu da sala. Isso só confirma aí
a importância que a certificação tem aí para o de processo. O José tem uma pergunta. Vamos ver. Enquanto o José escreve, queria agradecer aí a todo mundo, tá bom? Se vocês tiverem vontade aí de conversar pessoalmente que eu digo a sós com a Larissa para falar mais sobre isso, quem tem dúvida sobre a certificação, quem ainda não tem, quem ainda não possui na sua empresa, que se vocês quiserem saber mais como isso pode melhorar os processos aí da sua empresa, se quiserem marcar, a Larissa está disponível aí, tá bom? Para vocês conhecerem mais. E vamos ver aqui a pergunta do José. A análise de riscos deve ser realizada no contexto organizacional ou por processos? É no contexto organizacional. Tanto que ele pede para primeiro que a gente faça um planejamento estratégico, identifique e faça uma análise de SWOT. Aí sim você vai ter que fazer uma análise de riscos e oportunidades. Mais alguém, pessoal? Obrigada, Alexandra. Obrigada, Rosiane. Obrigada, Bruna. A Bruna foi a que me mandou e-mail, né? Que eu falei por Skype também. Que bom que você participou, Bruna. Obrigada, Thiago, todo mundo aí que tá. Andréa Vidal, Camila Alves, Camila Moreira, Emerson Silva, Guilherme Sanches, Juliano, Karine, Letícia. Gente, muito obrigada aí. Boa tarde para vocês, boa semana. E querendo entrar em contato, a gente vai disponibilizar a apresentação para vocês. E essa apresentação ela foi gravada. A gente vai disponibilizar no YouTube também, vocês vão poder assistir. Quem não teve a oportunidade de estar com a gente também vai poder assistir a apresentação novamente. Eu vou mandar para vocês por e-mail o material e se vocês tiverem dúvida, é só a Larissa tá colocando o contato dela aí, tá bom? A gente vai mantendo contato. Eu mando para vocês aí sempre materiais sobre assuntos relacionados a melhorias aí. Espero que vocês curtam aí, tá? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, pessoal.